Olá, eu sou Olga Agulhon, secretária de Políticas Públicas para Mulheres de Maringá. Nós estamos dando início a uma nova edição do nosso podcast Mulheres em Pauta. E hoje estamos aqui, nada mais, nada menos do que Eliana Palma. Eliana, é um prazer ter você aqui, viu? Nossa, para mim que é um prazer e uma grande honra. Eliana Palma, ela tem uma vasta experiência em muitas áreas. Ela já foi radialista, comunicadora, empresária de grande sucesso em várias áreas, que vocês vão conhecer um pouco mais da vida dela, e também presidente da Academia de Letras de Maringá, presidente da UBT, que é a União Brasileira de Trovadores, Seção de Maringá, e tantas outras coisas. Evidentemente, com uma trajetória de sucesso, nenhuma mulher passa ilesa a preconceitos, a discriminações, porque sempre, quando alguém se destaca, principalmente uma mulher, é bastante questionada e sofre muitos preconceitos. Não é verdade, Eliana? Com certeza, né? Quem não passou por isso? Todas as mulheres, né? Nós chamamos daquela violência sistêmica, é o machismo sistêmico, que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, eles afetam as mulheres de muitas maneiras. De fato, a primeira vez que eu senti isso muito forte foi quando eu fui fazer karatê. Karatê? Karatê, é. Isso eu não sabia que você tinha feito karatê, olha aí. Mas não fiquei muito tempo, não, porque os meninos que faziam karatê me diziam, naquela época, há muitos anos, né? Me diziam que aquilo não era lugar para mulheres. Daí fui. E depois resolvi que não estava a fim de ficar batendo de frente e fui fazer outras coisas. Mas a primeira grande resistência pelo fato de eu ser mulher foi em aula de karatê. Aí meu filho fez, foi a faixa preta, eu ia levar, muito bonitinho. Mas aprendi algumas coisinhas que já deu para me defender. Falando em defesa, a Secretaria da Mulher esse ano fez algumas atividades com relação à defesa pessoal das mulheres e no ano que vem, 2026, vamos intensificar esse programa de defesa para mulheres. Isso é muito bom. Isso realmente são coisas que nós temos que pensar, porque começa o preconceito nas famílias, né? Começa quando já no chá de bebê para descobrir o sexo, ali os pais começam já a fazer todo um enxoval rosa para as meninas ou um enxoval azul para os meninos, e ali começa, né, a diferenciação do que deveria ser o homem ou a mulher e que, na verdade, nos imprime quase que uma chancela, um carimbo, assim, você vai ser isso, você vai ser aquilo, e a gente perde um pouco de liberdade. A obrigação da mulher é fazer os serviços da casa e cuidar bem do marido. Não é? E o serviço do homem é trabalhar fora e ser paparicado em casa, né? Exatamente. Mas eu acho que, olha, vou falar um pouquinho para as mulheres agora. Acho que a maior causa do machismo são as mulheres machistas também. Porque tem mãe que cria a filha para ser esposa e obediente, né? Para só obedecer, que homem não pode ser desagradado de jeito nenhum. E os meninos para ter todos os direitos, né? Então, eu já cansei de ver pela minha vida que, de repente, uma mãe quer ensinar o filho a cozinhar, arrumar uma casa, ajudar, não pode. Porque, nossa, imagina, isso não é papel do homem, né? É papel da mulher. E o papel do homem e o papel da mulher é os dois trabalharem juntos, em harmonia, não um acima do outro ou abaixo do outro, um ao lado do outro, não é, Olga? Esse que é o verdadeiro companheirismo. Exatamente. Nós fizemos esse ano, né? Você esteve junto conosco, o 6º concurso literário Maria Mariá, e o tema foi Violência contra as Mulheres. E nós procuramos trabalhar e divulgamos, entregamos folders com conteúdo informativo, de conscientização, para cerca de 30 mil alunos da rede que faz parte do Núcleo Regional de Educação de Maringá. Nós temos que trabalhar desde pequenininho aí para vocês também, mães, avós.
é de pequeno. Se nós não trabalharmos desde pequenininhas, as crianças, né, as meninas, para serem mais protagonistas da sua vida, né, serem mais empoderadas, fazerem valer o seu direito em todos os momentos, e pela igualdade e pela segurança. E os meninos, para serem homens que respeitem as mulheres, nós não vamos acabar com a violência tão cedo. Eu tenho consciência de que na minha geração eu não vou ver isso acontecer. Mas para que aconteça, nós temos que começar agora. É um processo muito longo. Eu também tive isso, Eliana. Eu queria muito fazer capoeira, amava capoeira. Embora minha mãe tenha sido uma mulher super para frente, uma excelente mãe, e uma mulher à frente de seu tempo também, trabalhou muito. Trabalhava na roça, era parteira, era costureira do local, enfim, fazia de tudo. Mas ela não me deixou fazer capoeira. Capoeira era coisa de menino. Capoeira era coisa de menino. E mais, né, adiante, eu trabalhei sempre muito em ambiente masculino, mas ela ainda tinha isso dentro dela, né? Que não deveria fazer, não, e acabei indo para o jazz, fiz algumas aulas de balé também, porque a gente acabava não se posicionando, acho que é essa palavra. É verdade. Melhor que empoderamento é a questão de você se posicionar diante da vida, né? Mas me diz aí, o que você fez daí de estudo? Onde é que você estudou? Como é que começou a minha trajetória, né? Eu sempre fui muito estudiosa, né? Sempre fui CDF mesmo. E estudei em escola pública, no Gastão Vidigal, e depois fiz o curso clássico. Então, muita gente pergunta, né? Você gostava de química? Não sei, porque eu nunca estudei. Química, física e matemática eram coisas que não se via no clássico, né? Em compensação, você tinha literatura francesa, inglesa, portuguesa, brasileira, estudava latim, francês, inglês, português. Era um curso maravilhoso. Que pena, tenho pena que não existe mais o curso clássico. Daí a gente estudava filosofia, psicologia. Daí fiz letras, anglo, me formei em letras anglo. Na UEM, né? Na UEM, exatamente. Fui da segunda turma da UEM. Longe, hein? A segunda turma que não era nem universidade ainda, era faculdade de filosofia, ciências e letras ainda. E me casei quando eu estava ainda no segundo ano, terminando o segundo ano. Fiquei casada há 2 anos e estudando, foi difícil para chuchu. Mas depois só trabalhei com língua inglesa. Eu queria, assim, sabe, fazer... Acho que o sonho da minha vida só era ser professora. Acho que eu nasci para ser professora. E fui muito bem, tá? Gostava de dar aula, gosto de dar aula até hoje. E depois que o Divanir começou, casei, né? Casei, e quando o Divanir começou a ingressar na política, foi uns tempos bem diferentes, a gente teve que largar. Me abandonei, saí, porque eu fui acompanhá-lo, né? Tinha que visitar toda a região. Ele foi primeiro vereador, depois foi deputado, e a gente tinha muita coisa para fazer na região, visitar. Realmente ele trabalhou muito. Mas o começo sempre é muito difícil, né? E eu tinha aquela ideia só de ficar quietinha na minha casa, cuidar da minha casa, do meu marido. Meu sonho era ter filhos, não conseguia ter filhos. A minha primeira grande luta na vida foi para conseguir ter filhos. E só tive graças ao meu médico, o Dr. Walter Álvaro da Silva, que eu adoro. Foi meu médico também. Foi teu médico. Sim. Eu sei que a hora que ele se aposentou, eu falo sempre que eu fiquei órfã de médico, porque ele era sensacional. Eu passei por outros médicos que me falavam que eu era estéril, que eu nunca ia ter filhos, enfim. E o meu sonho era ter 4 filhos. Consegui ter 2 numa dificuldade absurda, mas são os 2 mais deliciosos da vida. 2 filhos maravilhosos que eu não poderia sonhar com filhos melhores, né? Então, essa foi a minha primeira grande luta, de você querer muito ter filhos e não conseguir ter, e pensar em adoção, mas eu achava que eu nunca ia amar um filho adotivo como eu amaria um filho
natural, foi muito difícil, vida muito... O que, na verdade, é bobagem, Bobagem né? total, né? Porque Total. você se apega com as crianças, você vê até Sim. sobrinhos, né? De repente, criança, vizinho, que a gente se apega às crianças, é uma bobagem, mas tinha essa história Queria na minha gestar, cabeça. né? Era a Queria, gestação. queria ter aquela... Aliás, eu não conheço um período mais delicioso do que a gestação. Mesmo quando o bebê já está grande, chuta as costelas da gente, né? É verdade. Muito bom. Voltando um tiquinho, para depois a gente retornar a esse ponto da sua vida, você não fez karatê, mas você foi uma grande atleta, né? Ah. E viajou muito. Como é que foi esse período? E mesmo sendo menina, numa época em que as mães seguravam mais em casa, como é que foi esse período da sua vida? Eu sempre fui muito irrequieta, né? Eu sempre tive, acho que, formiga na sola do pé. Então, eu queria fazer tudo, eu queria participar de tudo. Então, eu participava de teatro, de grêmio, da UMES, de tudo. Na escola, eu estava lá enfiada, porque eu gostava, eu tinha energia para isso. E daí eu fazia atletismo, natação e voleibol. Com a minha grande altura de 1,53 m, não podia ser outra coisa a não ser levantadora, né? Mas como eu era magérrima, eu pulava feito um grilo. Então dava para eu trabalhar como levantadora. E a gente jogava muito isso nos jogos estudantis, né? Sim. Era da seleção da Leã, Liga do Esporte Amador de Maringá. E a gente ia jogar sempre em julho em Curitiba. Eu não me lembro de ter sentido mais frio do que nesses tempos em Curitiba, porque nos primeiros anos a gente nadava na piscina do Colégio Estadual de Curitiba, em julho, piscina aberta, não aquecida e naquele vento, né? Desafio, hein? Desafio. Eu cheguei um dia a ter hipotermia e terem que me tirar da água porque eu congelei na água, sabe? Nossa. Aí, mas tudo bem. No outro dia a gente ia, enfrentava e ia em frente. Daí, atletismo, minha carreira foi curta, porque um belo dia eu correndo, eu tive uma distensão na coxa, dolorosíssima, aí encerrei minha carreira de atleta. Mas de atletismo. valeu a pena. Valeu, foi ótimo. Agora, natação e voleibol, eu participei vários anos seguidos, e a gente ia para Curitiba de trem. Era uma delícia, menina do céu. Em cada cidade Meninos que passava... e meninas? Meninos e meninas. Em cada cidade que a gente passava, ia colocando mais um vagão da outra cidade. Daqui a Curitiba, Olga, a gente levava 2 dias e 1 noite para chegar lá. Meu Deus. Mas era uma farra danada, era muito gostoso. Então, foi uma época muito gostosa, porque o esporte é uma coisa saudável demais. Sim. Também, né? É uma coisa que você cria... Para o corpo e para a alma, né? Para o corpo, para a alma, para a mente. Você conhece muita gente. Era maravilhoso isso daí. Então, essa oportunidade, com certeza, fez com que você não tivesse medo da vida, né? Enfrentasse as coisas e essa liberdade de poder viajar enquanto adolescente ainda, com certeza te mostrou uma outra maneira de ser e se colocou na vida como uma pessoa que realmente queria ter mais liberdade para fazer aquilo que quisesse fazer, né? Meus pais, nesse ponto, sempre tiveram a cabeça muito aberta, deixavam, sabiam que eu, com os professores, né, Dona Silvia, o professor da Lisboa, que cuidava dos meninos, e a Dona Silvia cuidava das meninas. E a gente ficava lá alojado no colégio estadual, e ia comer na casa do estudante, ali na frente. Gente, olha, que bons momentos. Mas, ao mesmo tempo, incutiu uma grande responsabilidade. Você pode ir, mas você é responsável por aquilo que você fizer. Sim. Toda ação tem consequência. Então, a gente fazia tudo, mas dentro da mais completa seriedade, né? Brincadeiras com muita seriedade e respeito. É verdade. Então, voltando lá, você teve filhos. Aí, gostaria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo um pouco da sua trajetória como radialista e também na Rede Feminina de Combate ao Câncer, antes da gente entrar na área das letras. Tá certo. Então, o Divanir, meu marido, sempre foi um homem muito preocupado em ajudar os outros. A gente começou do zero, ele até dizia, a gente começou se puxando
pelos próprios cabelos, né? Porque realmente começamos do zero. E ele sempre achava que, como nós conseguimos um pouco de, como eu vou dizer, de solo fértil embaixo dos nossos pés, um pouco de alicerce, a gente tinha que transferir isso para as outras pessoas. Então, também, o outro lado que me ajudou a fazer muito parte de filantropia e trabalho voluntário foi minha mãe. Minha mãe também toda a vida trabalhou para o albergue, para o Roupeiro de Santa Rita, para o Asilo São Vicente de Paulo e pela Rede do Câncer. Ah, tua mãe, Dona de Janira, também? Ela que me levou para a Rede foi do voluntária. Câncer. Porque ela era voluntária e, de repente, a diretoria ficou sem secretária. Então, ela falou, Eliana, você não pode ir lá fazer as atas e tal? Eu falei, posso, sim, vou lá fazer ata, né? E, de repente, me vi presidente da rede, né? E, graças a Deus, também, aí, devido à política, e agradeço o Saíde Ferreira nisso, ele ia ser prefeito na ocasião e ele doou como comodato o espaço para a rede. É o mesmo espaço até onde a rede hoje, se encontra até hoje? Sim, aquele espaço que era um posto de saúde lá na Cerro Azul. Então foi conquistado na sua época como presidente? Sim, foi conquistado na minha época como presidente. E aí, antes, até lá, a gente funcionava ou numa salinha da Secretaria de Saúde, depois nós fomos lá para o Centro Social Urbano, lá perto do Parque Exposição. Cada hora era num lugar, porque não tinha uma sede, né? Realmente não tinha uma sede. E eu tive a grande sorte de ter uma diretoria maravilhosa. Então, essa diretoria realmente arregaçou as mangas e foi um período muito bom, que o Divanir também pôs a Monolux inteira para trabalhar com a gente, porque a gente não tinha muitos voluntários. E olha, Olga, em 4 anos de mandato, eu tive 2 mandatos de 2 anos, um seguido do outro, por causa primeiro, da bondade do maringaense, que realmente compra as causas e ajuda muito as empresas, as pessoas. A diretoria, que foi fantástica, maravilhosa. Em 4 anos, a gente conseguiu a sede, uma Kombi e toda a documentação da rede. Utilidade pública municipal, estadual, federal e até o certificado de entidade sem fins lucrativos, só para ajudar as pessoas. Então, a gente já ficou habilitada a conseguir recurso, que até lá a gente não tinha, sabe? Então, quando eu deixei, graças a Deus, a rede já estava bem estruturadinha. Quando eu deixei, não, muito antipático isso. Quando aquela gestão deixou para outra diretoria, já estava bem encaminhada. E aí, daí para frente, só tivemos pessoas maravilhosas, que inclusive criaram a Casa de Apoio, construíram a Casa de Apoio, né? Sim. E hoje a rede de Maringá é uma referência para todo mundo. Inclusive, a rede recebeu, em 2025, o prêmio Dorcelina Folador, que é um prêmio oferecido pelo Legislativo e pelo Executivo de Maringá a mulheres ou entidades que fazem a diferença na sociedade, principalmente, claro, na vida de outras mulheres. E a rede foi quem recebeu esse ano. E você tem o mérito de ter feito parte dessa história, né? Tão importante, a fazer um pouquinho lá. E que é a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mas então, Olga, por isso mesmo, foi por causa da rede. Aí eu vi tanta coisa triste acontecer na rede. A gente pegava, assim, normalmente, pacientes terminais. E você ficava pensando, muitas mulheres com câncer de mama, terminais, e eu pensava, meu Deus do céu, são os mais comuns, câncer de colo de útero e câncer de mama nas mulheres, mas, ao mesmo tempo, são os mais fáceis de serem curados, se detectados cedo, né? A prevenção. Com a prevenção. Então, eu falei, meu Deus, essas mulheres precisam ser alertadas para a necessidade da prevenção. As mulheres e homens, porque quando eu falava, resolvi fazer palestras para isso. E quando a gente fala nas palestras que homem também tem câncer de mama, eles quase caem para trás. Sim, não levam isso em consideração. Não, e é muito pouco falado isso, mas homem não tem seio, mas ele tem mama. Não é? E na mama do homem, tanto quanto na mama da mulher, pode dar câncer, sim. Então,
eu falei, bom, eu criei lá na rede vários grupos que tinham o nome de bichinho. Tinha os vagalumes, que eram aqueles que visitavam os doentes, tinham as abelhas, que eram as artesãs, que faziam os trabalhos para vender, loja, né? Para a lojinha. É. E tinham as corujas. As corujas eram aquelas... Coruja é símbolo da sabedoria, né? Sim. Então, as corujas eram aquelas que levavam o conhecimento para as pessoas. E, por isso, nós montamos palestras de prevenção. Como é que a gente podia se prevenir, estudava, falava sobre as mulheres, sobre os homens, sobre higiene. Mas era pouco, você atingia pouca gente. Apesar da gente ter feito palestra nesse Paraná inteiro, principalmente aqui na nossa região, muitas palestras Sim. em todos os lugares, você ainda atingia muito pouca gente. E nós tínhamos uma rádio, a Rádio Difusora. Daí eu pensei assim, por que não fazer um programa de prevenção dentro da rádio? Excelente. Porque isso, na verdade, começou com o JB Mariano. Olga, ele tinha um programa na Rádio Difusora e daí ele me convidava para ir uma vez por semana falar sobre um aspecto de câncer no programa dele. Ah, mas aí o bichinho do microfone me picou. A mosca, sabe, da falação me picou. Eu achei tão delicioso fazer. Gente, fazer rádio é uma maravilha, é a coisa mais gostosa do mundo. Que eu falei, quer saber do que mais? Eu vou pegar um espaço na rádio e vou fazer um programa que a tônica maior era, de fato, falar sobre prevenção de câncer no começo, né? Então, a gente entrevistava meia hora, eu tinha 2 horas de programa. Meia hora, 40 minutos, a gente entrevistava um médico, alguém, sei lá, um biólogo da área da saúde, um enfermeiro, um cuidador, para explicar como cuidar, como fazer para prevenir, inclusive, primeiro, e depois qual seria o tratamento, para tirar o medo das pessoas, porque quando eu fui presidente, ninguém falava câncer. Não, nossa senhora, essa palavra não pode, porque daí você pega. Você tinha que falar aquela coisa ruim, aquele mal, aquela doença horrível, sabe? Não, e daí começar a tratar isso com naturalidade. Cansei de ouvir, Olga, mulheres dizendo, eu não vou fazer esses exames de prevenção, o autoexame, vai que eu descubro. Meu Deus, mas é a chance que tem de se curar, né? E aí comecei com esse... Primeiro era só assim, visando esclarecimento e prevenção às pessoas. Mas depois eu falei, mas esse programa está meio chato, falar só isso. Né? Culminou assim que eu entrei na Academia de Letras nessa época. Falei, então por que a gente não vai aliar um pouco também de literatura, de coisa interessante nesse programa? Alegres, inspiradoras, né? Aí o programa começou a ter um pouco, ser maior e a gente tratar de outros assuntos. Então a gente falava de trovas, a gente falava de textos, de língua portuguesa e tal, né? Muita coisa interessante. E não tem programa de rádio sem música. Sim. Então, a gente tinha vários... A Rádio Difusora, nessa época, era uma rádio exclusivamente sertaneja. E no meu programa, não. Tinha, sim, a parte sertaneja, que era a parte do pedido do ouvinte. Fora disso, tinha um quadro, por exemplo, que era Música pelo Mundo. Aí se eu tocasse uma música francesa, a gente falava sobre a França, o dinheiro da França, pontos legais da França, e tocava uma música francesa, o idioma, né? E assim, cada sábado era um país. Que década foi essa, Eliana? De 90 a 90, eu fiquei 8 anos, 98. E nessa época já... Existiam outras mulheres radialistas, eram minoria? Poucas radialistas, Poucas radialistas, poucas mulheres na televisão também, né? Eu cheguei até a ser convidada. Como apresentadora, né? Sim. Aí cheguei até a ser convidada para fazer um programa tipo do Maimone, né? Que fala sobre... Saúde. Não, televisão não dou conta, não. Rádio é legal, que você estava de qualquer jeito, as pessoas só te ouviam, né? Acredito que era até então um outro setor dominado por homens. Sim. E ali você teve algum preconceito? Deve ter facilitado porque era proprietário da rádio, caso contrário,
poderia ter tido Poderia, né? Não, uma nunca dificuldade. tive. Ali, não, como ali radialista, nunca tive. Nunca tive. Ali foi muito bom. Ou uma pelo delícia. menos não percebeu, né? Porque Não, a gente só tá uma sempre... vez que aconteceu uma coisa muito engraçada, que eu falava muito e tal, né? Conversava. Daí alguém me fez uma pergunta, eu respondia perguntas dos ouvintes também. E, de repente, um senhor, um rapaz, eu não sei, telefonou para mim, fez alguma pergunta. Falei, meu filho, isso eu não posso te dizer, porque eu já tenho 70 anos, 60 anos, nem lembro mais quantos anos eu tinha, mas eu já era velha, né? Aí ele falou não assim, ainda. não, pelo amor de Deus, não fala isso. Eu ouvindo, pensava que era uma moça bonita, jovem. Eu falei, não, meu filho, está completamente enganado. Né? Aí, a voz engana. De novo, a gente cai no que nós chamamos de machismo estruturado, né? Tem valor, a mulher já sofre preconceitos. Aí, se é um pouco mais gordinha, maior o preconceito. Se depois de uma certa idade também sofremos preconceito. Parece que tem valor aquela mulher jovem, bonita, magra e bonita. É um estereótipo que também faz um estrago muito grande na mulher. Faz. Aí não é uma violência psicológica de um companheiro em específico, mas é de toda a sociedade, de todo o sistema que impõe um modelo e que as mulheres incutem aquilo e procuram seguir, e quando não conseguem, evidentemente não vai conseguir, porque é um modelo muito longe da realidade, e a gente sofre com isso. Sofre muito, mas só que esse preconceito, é bom que se diga também, né, Olga? Não vem só dos homens. Sim. Vem das próprias mulheres. Teve uma vez que eu estava num evento e, olha, eu nunca fui de saber me vestir, sabe? Eu gosto de me vestir confortavelmente. Não parece, porque você está muito bem vestida. Isso graças a Aurum, da Silvana. Não, mas nossa, no começo ainda, sem dinheiro, sem nada, aquela luta... Eu queria participar, mas eu não prestava nem atenção nisso, para falar a verdade. E aí, um dia, eu estava numa festa, aí uma senhora chegou para mim, me olhou assim, de cima e embaixo, e falou assim, hoje você está mais ou menos bem vestida. Ai, mas então, eu falei, nossa senhora, né? Pois é. Mulheres, nós precisamos nos unir. Sim. Nós precisamos nos dar as mãos. E não criticar cada ponto, cada pequena falha de outra mulher. Mesmo nós, mulheres, costumamos ser muito mais condescendentes com os erros dos homens, a perdoar os erros dos homens. E não temos isso com as mulheres. Nós precisamos mudar. Toda a sociedade precisa se envolver nessa mudança de paradigmas para que a gente possa combater a violência contra a mulher. Estamos finalizando agora os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Fizemos o primeiro Fórum Maringaense de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. Que foi uma maravilha. Muito bom. Mas que é uma atividade que nós consideramos entre as atividades de prevenção também, né? Mas parece, às vezes, que tudo que a gente faz ainda é pouco. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Temos que trabalhar com educação, em casa e na escola. E também, Olga, a gente tem que aprender com os homens uma lição. Homem raramente fala de outro homem para uma mulher. Se protegem. Homem é aliado de homem e mulher é rival da mulher. Sim, tem que parar acabar. com isso. A gente tem que aprender a ser aliada da mulher. De fato, lutar pela amiga, né? Como você disse. E muitas mão. vezes nós falamos ainda, e durante o fórum foi tratado também a questão da violência política. Mulheres ainda votam em homens. Isso. E é mais uma estratégia para que a gente consiga espaços, consiga leis mais voltadas. Até existe um lema, né, no trabalho voltado às mulheres que diz: nada sobre nós sem nós. Nós temos que ter essa participação. É isso mesmo. E é uma das maneiras da gente tentar mudar, melhorar a sociedade, melhorar o mundo que nos cerca, é a política. E a gente tem que pôr mais mulheres nos cargos, né? Então, Olga, eu sempre
Divanir foi presidente de partidos e eu sempre brigava por isso. Porque eles falavam assim, não, nas eleições tem que ter 30% de mulheres. Falavam, não fala lá que tem que ter 30% de mulheres. Lá diz que tem que ser 30% do outro sexo. Sim. Pode ser 30% de homens e 70% de mulheres. Evidentemente. Não é verdade? Agora nós estamos lutando para que seja 50-50. 50-50 é o mais justo. É uma equidade, é o mais certo, justo, tá né? certo, é isso E não mesmo. só de candidatos, né? Nós temos que garantir que efetivamente as mulheres ocupem os cargos, né? E não só pelo fato de serem mulheres, mas o fato de serem mulheres inteligentes, atuantes, preparadas, competentes. Exatamente, competentes, claro. Existem muitas. Muitas, então, precisa que elas tomem seus lugares mesmo. É verdade. Não é? Aí depois você foi radialista, presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, conquistou a sede para essa entidade tão importante para Maringá, Maringá e região toda, né? Vou até fazer só um minutinho, vou até pedir assim para as mulheres. Pode pedir. Posso pedir? Pode. Além disso, de dar as mãos, façam seus exames de prevenção. Façam seus exames, o autoexame de mama, o exame preventivo todo ano. Gente, isso é tão simples. Homens também, depois dos 40 anos, principalmente, vão lá cuidar da sua próstata, vão cuidar da sua pele, nada desse sol danado. Tem uma manchinha esquisita, vai ao médico. Sim. Trate-se, porque não existe nada mais importante que o corpo da pessoa. Sim. Sabe, eu sempre brinco assim, a gente às vezes cuida tanto de um templo, vai lá, insere o templo da igreja, da nossa casa e do nosso corpo, né? Que é o nosso corpo, templo, que é o templo do Espírito Santo. Não, gente, a gente não está nesse mundo de passagem, a gente tem obrigação de ajudar. A gente tem obrigação de agir dentro do nosso limite, dentro do nosso conhecimento, dentro das nossas forças, mas a gente tem obrigação de trabalhar e ninguém vai trabalhar se estiver doente. É verdade. Então, isso aí eu queria deixar bem claro aqui, como um pedido especial. Mulheres, cuidem de vocês, cuidem da sua família, olhem as vacinas das crianças, sim, cuidem da prevenção em todos os sentidos, né? É verdade. E aproveitando essa sua deixa, eu até postei no meu Instagram há pouco tempo a necessidade, né, no final do mês de outubro, que nós fizemos todo um trabalho no Outubro Rosa, mas que as mulheres também não se preocupem só com os seios, mas que façam exames de imagem também, uma vez por ano, pelo menos, periodicamente, porque, né, eu tive câncer de pulmão, graças a Deus, descobri também no início, mas se eu não tivesse feito uma tomografia, eu poderia estar com ele ainda hoje e sem saber, né? E ele estaria ali crescendo, então... nos primeiros tempos o câncer se desenvolve bem lentamente. Depois, de repente... ele dobra de tamanho a cada 6 meses, então... A chance da gente, a tua chance, por que você está sã, curada? Porque pegou bem no início, né, Olga? Então é isso aí. Mesmo assim, não é fácil, mas é aquilo que eu falei, né? Às vezes a gente não faz exame para não descobrir nada, né? Não, é um absurdo isso, mas são muitas coisas que nós temos que trabalhar, desconstruir para que a gente tenha uma vida melhor em todos os sentidos, né? Mas às vezes é bem melhor você passar um período ruim e depois ter a sua saúde de volta, óbvio, né? Óbvio. Tudo claro, vale a pena. Aí. Aí depois você foi, além de grande empresária, enquanto empresária, algum preconceito? Ou você passou pela vida sem olhar para o lado e sem se importar com o que o outro estava pensando e acabou? Não, a gente recebe muito preconceito, né? Tipo, vai alguém falar com um vendedor falar com você, vender alguma coisa, oferecer alguma coisa. Ah, tá, mas o seu marido não está? O financeiro, não posso falar com o financeiro? Sim. Pode falar comigo. Não, mas depois não vai ter que falar com ele, não é melhor falar direto com ele? Isso é direto. Agora direto, já né? era, né? A mesma coisa comigo. Era direto. Você ainda na agricultura deve ser pior ainda. Não, iam querer negociar adubo, semente, alguma coisa, também perguntavam. Mas e o administrador da propriedade? Falei, sou eu. Mas o dono da sociedade, da propriedade? Não, sou eu. Mas o seu marido não está? Não, não está. É comigo mesmo, se você quiser negociar, né? Mas isso é constante.
Ainda vai demorar um pouco também para que Mas, isso acabe. mas já mudou, hoje nós temos Sim, já grandes melhorou. empresárias, né? Hoje já é mais natural que as pessoas entendam que a mulher tem esse lugar de poder. Sim, muita coisa mudou. De decisão, né? Mas há um caminho ainda longo tem, pela frente. tem, sim. Longo pela frente. Aí você foi presidente da Academia de Letras de Maringá. No mesmo momento, presidente da UBT, e da Maringá, ALCA. E da ALCA, não me lembrava. A ALCA é a Associação Paranaense das Academias de Letras, Ciências e Artes. Exatamente. Olha que poderosa que é essa mulher. Presidente da Associação das Academias de Ciências, Letras e Artes do Paraná, a ALCA. Presidente da Academia de Letras de Maringá, presidente da União Brasileira de Trovadores, Seção de Maringá. Meu Deus, quanta coisa, hein, Eliana? Foi uma fase bem difícil, né, Olga? Porque, vamos falar do começo, quando eu entrei na academia. Entrei na academia, falei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora com esse monte de gente sábia, né? Esses grandes escritores da cidade, e agora? E nessa época que eu entrei, você era secretária-geral. Secretária-geral, presidente, até então era o Antônio Fassi. Saudoso. Saudoso. Ai, que saudade, a gente aprendeu muito com ele na Olga. Com certeza. Nossa, meu Deus. E eu aprendi muito com a Olga, muito, porque, de fato, a gente trabalhou muito junto. A Olga foi presidente antes de mim, e eu aprendi como conduzir com ela, e ela, nossa, organizadíssima. Isso daí eu acho que eu não aprendi tudo, não. Precisava mais um pouco. Nossa, eu tenho que agradecer aqui, Eliana, porque foram 2 gestões, né? 2 gestões suas. Em que eu estive presidente e você era a secretária-geral, na verdade, o braço esquerdo, o direito, trabalhamos realmente muito junto, né? Trabalhamos muito, fizemos grandes coisas, né? Foi um bom período. E eu fiz assim, o que eu podia, mas, de fato, fiquei doente nessa época e tive que deixar a presidência. Acabou minha gestão da ALCA, passou para a Lucrécia, que é de Toledo. Lucrécia Welter. Maravilhosa, foi uma presidente sensacional. Hoje é o Herculano, de Irati, que é o presidente, que também é um rapaz sensacional. Então, foi muito boa essa fase, mas eu, realmente, quando chegou no fim, eu estava exausta, de repente, peguei mais coisas do que eu dava conta, né? Porque parece que não, mas dá muito trabalho, não dá? Com certeza, dá muito trabalho. E é um trabalho voluntário também, né? Em que nós fazemos, em que nós nos envolvemos, mas para plantar sementes, né? Que muitas vezes nós não vamos colher, outra geração vai colher, mas que faz bem para a gente no sentido que percebemos que estamos fazendo alguma diferença na vida das pessoas. Mas é um trabalho voluntário em que muitas vezes gastamos muito dinheiro nosso também, né, para que a coisa aconteça. E não tem assim tanto reconhecimento também, sim, muitas vezes, né? Mas, Eliana, descansou um pouco nesse período, fez um trabalho extraordinário na Fundação Luz Amor, pegou aquilo lá, não só a estrutura da Fundação Luz Amor, mas o próprio prédio, a edificação totalmente acabada, deteriorada, né? E você, juntamente com uma equipe, fez aquilo voltar aos seus tempos áureos, né? Ainda falta um pouquinho, mas de fato. É porque, Olga, a história do Luz Amor é assim. Como eu também gostava de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu queria... Todo mundo lá na minha casa gosta muito de música. Sim. Nossa, todo mundo Você lembra, o Givanir adorava cantar e tal. O irmão canta, o filho já gravou pela Som Livre, né? Que maravilha. O Giba teve o Léo Giba, né? Fez muito sucesso. Antes, ele teve os Duais, que fizeram muito sucesso em Portugal. E daí criaram os Duais e fizeram o Léo e Giba, que fizeram bastante sucesso aqui na nossa região toda. E aí eu fui estudar canto no Luz Amor. Nessa época, na década de 90, 94, por aí, o Luz Amor, gente, era a coisa mais linda desse mundo. Era o lugar, acho que era o lugar mais bonito de Maringá. Aquele auditório
Shizuko Miyamoto, que leva o nome da mãe das japonesinhas, né? Dona Yaeko e Dona Sumiko. Era a coisa mais linda do mundo. A gente se apresentava lá e os alunos de canto tinham que cantar com o maestro Aniceto Mate tocando piano, e a gente ia pôr a mãozinha no piano e cantar sem microfone. E os professores ficavam na última cadeira do auditório e a gente tinha que emitir a voz para eles ouvirem de lá. Então era muito gostoso. Nossa, era uma delícia. E aí eu participava do coral do Luz Amor também. Sim. Nessa época, era uma época de ouro mesmo do Luz Amor. Estava se formando o maestro Jean André Ramiro, Sim. sabe? Eu tenho a honra de ser do Cobra Coral, e desse lá do Sesumar, cantor maravilhoso, regente. E o Jean André estava se formando em piano. E eu tenho a honra de ser madrinha dele de piano lá no Luz Amor. Nós iniciamos o festival de corais lá no Luz Amor. Cansamos de picar toneladas de frutas para oferecer para os corais que vinham da região. Depois começou a ser internacional, né? Tá. E daí eu parei, a Dona Yaeko faleceu. Primeiro faleceu o maestro, 15 dias depois, uma coisa assim, faleceu Dona Yaeko. E eu tive um bloqueio absoluto. Não conseguia mais cantar e não conseguia mais ler partitura, que eu estudei até o 5º ano de piano. Esqueci tudo. Foi assim, não sei que coisa horrorosa. Estou voltando a estudar piano agora, está difícil eu voltar a aprender a clave de Fá. A de Sol até já veio, mas de Fá não está dando, não. Bom, aí fazia muitos anos que eu não passava por lá. Muitos anos. Tá. Um belo dia, um pouquinho antes disso daí, eu comecei, quando o Divanir morreu, eu fiquei muito, sabe, fiquei com depressão. Sim, é um período de luto mesmo, que você né? trabalha, vive para o marido. De repente, você perde o marido numa situação tão rápida como foi, tão brutal daquele jeito, que eu fiquei como se fosse um marionete que cortaram as cordinhas. Fiquei agora, o que eu vou fazer? Parece que eu não tinha mais o que fazer, sabe? Fiquei meia perdida. Aí o Giba, meu filho, falou: mãe, você está ficando meia deprimida. Melhor você estudar canto com a Regina. Regina é uma maravilhosa professora de canto. Fui. Comecei a estudar canto, aí ela me colocou no coral da Cocamar. Sim. Tá, comecei a cantar no coral da Cocamar, meio esganiçado, bastante esganiçado, aliás. Tá aí bom. viu aquela estrutura toda... Pois é, não, aí lá no coral eu conheci o Marcelo Carvalho. Sim. Que também cantava lá com a gente. E esse moço era um moço assim, era o faz-tudo do coral, e buscava isso, e buscava aquilo, e o teclado, e tá sempre ajudando. E ele, além de fazer lá a parte do coral, ele tem uma empresa de som e Ribalta, luz, é isso? Ribalta, arte, luz e som. Mas então, e ele faz ainda, dirige clipes. Sim. E tinha uma cantora, que é Sulien, que é de Cianorte, que é um amor de pessoa, uma querida demais, que veio gravar, queria gravar e queria um lugar lindo para gravar. Falei, o lugar mais lindo que existe em Maringá é o Luz Amor. Aí estava fechado por causa da pandemia. Tudo fechado, aquela tristeza toda. Aí a gente foi. Deu um trabalho danado para ver quem é que tinha a chave daquilo para poder abrir o jardim com mato dessa altura, abandonado. Olga, quando nós chegamos lá, deu vontade de sentar e chorar. As cadeiras todas jogadas uma sobre a outra, tinha uma montanha de cadeira, tudo jogado em cima dessa grossura de poeira. Aquilo tinha, sei lá, gente que morou lá, sem luz, sem água, roubaram todos os fios de dentro das paredes. Estava uma lástima. Chovia mais dentro do prédio do que fora. Se não quisesse tomar chuva, você ia para o meio da rua. Estava uma tragédia. Mas era um lindo lugar. Aí o Marcelo falou, será que a gente não consegue só pôr luz aqui para gravar o clipe? Vamos, né? Aí o coral da Cocamar ajudou, os Demolei ajudaram, a gente pediu fio para um e ajuda para o outro. E isso, deixa eu fazer outro parênteses aqui, Maringá tem isso de bom. Nunca pedi uma coisa para um empresário que ele dissesse não.
A gente sempre recebe o empresariado, a pessoa, o maringaense está sempre disposto a ajudar. Isso é maravilhoso aqui na nossa cidade. É um diferencial de Maringá. Muito bom. E aí a gente conseguiu, em 20 dias, pôr colocar luz, precariamente, porque tinham roubado todas as arandelas, não dava para refazer arandela nenhuma, né? Mas aí o Marcelo pôs as luzes, a iluminação e gravou um clipe maravilhoso. O presidente da época falou assim, vocês em 20 dias deram conta de fazer uma coisa que nós não estamos conseguindo há tanto tempo, vocês não querem fazer parte da diretoria? De repente, a gente se viu fazendo parte da diretoria e lá começamos, porque aquilo é a caverna do dragão. Você entra, mas você não sai nunca mais. E aí, com muita luta, isso foi no finalzinho de 2022. 2023 foi um ano de luta, de trabalho. Tinha muitas salas de aula lá, porque era um conservatório, né? Lá é um conservatório, com 13 pianos. E cada sala de aula de piano tinha uma clarabóia em cima. E as pessoas que entraram lá foram andando em cima das clarabóias, quebraram todas. Então, Olga, chovia em cima dos pianos. Meu Deus, que judiação. Então, sobraram uns 4, mais ou menos. Os outros pianos estão lá. Então, a gente pretende recuperar, restaurar, mas isso é bastante dinheiro, né? Mas que era de cortar o coração. Eu sei que com a ajuda de todo mundo, com a ajuda da Itaipu, a gente conseguiu, através do NVR, do Mário VR, também um recurso para começar a arrumar o telhado. O telhado e começamos de cima para baixo. Hoje, graças a Deus, reformamos, refizemos todos os banheiros, colocamos inclusive as arandelinhas, que nós mesmos colocamos os cristais, porque é tombado, né? Você tombou aquele prédio. Lembrando aqui as pessoas que estão nos ouvindo, eu tive realmente a honra de participar enquanto, na época, secretária municipal de cultura, nós fizemos o tombamento como patrimônio histórico e cultural de Maringá e evitamos que realmente aquele prédio tivesse sido posto ao chão, né? E à venda. E conseguimos preservar. Mas eu consegui fazer essa lei preservando o prédio, a estrutura do Luz Amor, mas quem salvou o Luz Amor foi a gestão em que você fez parte com tanto esmero. Mas, gente, nós vamos... É tão gostoso conversar com a Eliana, mas nós vamos ter que finalizar, Eliana. Claro! E eu queria dizer para vocês que o objetivo principal de trazer a Eliana aqui, além desse papo gostoso, que é sempre... Adoro, para mim ela é uma irmã de alma, de coração, né? Com certeza. É uma amiga realmente muito, muito grande, assim, não fico sem a Eliana. Mas para vocês perceberem uma trajetória de uma mulher forte, decidida, que mesmo tendo ficado por um tempo, né, ajudando o marido, não ficou só nisso. Muito pelo contrário, radialista, escritora, escreve livros, ajuda na fundação do Instituto Maringaense de Autismo, escreve livros de poesia, de contos, crônicas, é exímia trovadora, premiadíssima, escreve livros sobre o autismo também, e que vocês procurem aí, nas bibliotecas também podem entrar em contato com a Eliana, para quem quiser conhecer esses livros muito importantes. E tanto já fez por Maringá, e tanto já fez para outras mulheres em Maringá. Então, é um exemplo a ser seguido, uma pessoa sempre disposta a fazer o bem, a colaborar. E, olha, Eliana, sou sua fã, você realmente fez muita diferença na cidade, não só na cidade, na região, no Brasil, com a sua experiência, com o seu conhecimento, com o seu carisma, né? E queria agradecer muito, em nome de toda a equipe da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, a sua disponibilidade de vir aqui fazer esse bate-papo conosco e deixar aí para você dar um recado, falar alguma coisa para o pessoal que nos assiste.
Olga, primeiro quero agradecer, mas não leve muito em consideração as palavras da Olga, não, porque é grande amiga e ela multiplica por 1000, né? Se vocês quiserem um exemplo de mulher batalhadora, inteligente, guerreira, é a própria Olga Guimarães. Eu aprendi muito com ela, já falei isso, e aprendo todos os dias, inclusive no seu item de coragem. Coragem para enfrentar a vida, os problemas e achar as melhores soluções para isso. Olga, também sou sua fã. Muito obrigada, estou muito honrada de estar aqui. E olha, a gente está aí no hotel, no Metrópole, estamos lá no Luz Amor, à disposição. Se de qualquer forma eu puder ser útil a alguém, podem contar comigo, sempre. Obrigada. Coragem é medo vencido. Fé em Deus, em nós, na lida. Nunca nada está perdido se há amor em nossa vida. Mulher, você também não está sozinha. Precisando de ajuda? A Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres fica ali na Avenida Papa João 23, 497. Nos procure. Muito obrigada.